Milagre a caminho. 5 confirmações de que Deus está agindo em sua vida. Você está exatamente onde parece que não há saída. De um lado, um mar vermelho de problemas que parece impossível de atravessar. Do outro, um exército de circunstâncias avançando para destruir seus sonhos. E no meio disso tudo, você, sentindo-se pequeno, vulnerável e talvez até abandonado. Mas é exatamente aqui, neste lugar de aparente impossibilidade total, que Deus está prestes a abrir um caminho que você jamais imaginou. Você não chegou até aqui por acidente. Este vídeo encontrou você no momento exato em que seu coração precisa ouvir esta verdade. Seu milagre não está apenas a caminho, ele já começou a acontecer, mesmo que seus olhos naturais ainda não possam vê-lo. Hoje, vou revelar 5 confirmações divinas que mostram sem sombra de dúvida que Deus está trabalhando intensamente em sua situação, mesmo quando tudo parece silencioso na superfície. Estas não são apenas teorias espirituais vazias, são sinais concretos, confirmados pela palavra e pelo testemunho de milhares que viram Deus transformar seus impossíveis em testemunhos. A adversidade parece aumentar a cada dia, o diagnóstico piora, as dívidas crescem, o relacionamento se deteriora, a porta continua fechada, e uma voz em sua mente sussurra: desta vez não haverá saída. Mas quero que você entenda algo revolucionário. A intensificação da batalha não é sinal de derrota, é a primeira confirmação de que seu milagre está mais próximo do que nunca. Na Bíblia, o momento de maior desespero para os israelitas não foi quando estavam no Egito sob escravidão, foi quando estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. O momento onde humanamente parecia não haver absolutamente nenhuma saída. E foi precisamente naquele momento de impossibilidade total que Deus abriu um caminho que nunca existiu antes. Quando as águas se abriram, eles entenderam que o ponto de maior pressão não era o fim da história, era apenas o prelúdio para o maior milagre que já tinham testemunhado. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está olhando para sua situação agora. Sua impossibilidade não é um impedimento para Ele, é uma oportunidade para Ele demonstrar seu poder de maneiras que você nunca experimentou. Entenda isso, o inimigo não lutaria tão desesperadamente se não soubesse que está prestes a perder o território. A intensificação da batalha é frequentemente a evidência de que você está a um passo do seu breakthrough. Quanto mais perto você chega do seu milagre, mais feroz se torna a oposição. José nunca esteve tão próximo do palácio quanto no dia em que foi jogado na prisão sob falsas acusações. Daniel nunca esteve tão perto de uma promoção quanto no momento em que foi lançado na cova dos leões. Jesus nunca esteve tão próximo de conquistar nossa salvação quanto na hora mais escura no jardim do Getsêmani, quando suou gotas de sangue. Se a batalha intensificou, não entre em pânico. Reconheça isso como a primeira confirmação de que seu milagre está em andamento. O inimigo sempre luta mais ferozmente quando sabe que está prestes a perder. E agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, o inimigo está aterrorizado, porque sabe que Deus está se movendo em sua situação. A segunda confirmação que revela seu milagre em processo são as conexões divinas que começaram a aparecer em sua vida. Preste atenção, porque isto é fundamental. Deus nunca envia milagres em isolamento. Ele os empacota com pessoas que serão instrumentos do seu favor em sua vida. Uma das sinais mais claras de que seu breakthrough está próximo é quando você começa a conectar-se com pessoas que carregam algo que você precisa para seu próximo nível. Você notou conversas inesperadas acontecendo recentemente? Encontros casuais que não parecem tão casuais? Pessoas aparecendo em sua vida com informações, oportunidades ou recursos que são exatamente o que você precisa? Essas não são coincidências, são conexões divinamente orquestradas que Deus está alinhando como parte da preparação para seu milagre. Ruth não sabia que quando decidiu seguir Noemi, estava sendo posicionada para encontrar Boaz. Aquele encontro casual no campo de cevada não foi casualidade.
Foi uma conexão divina que Deus havia preparado para mudar completamente a trajetória de sua vida. Davi não imaginava que quando seu pai o enviou para levar comida a seus irmãos no campo de batalha, ele se encontraria face a face com Golias e seu destino como rei. Aquela visita aparentemente rotineira foi uma conexão divina com seu propósito. Esther jamais suspeitou que, ao participar do concurso de beleza do rei, estava sendo posicionada para salvar uma nação inteira. Sua seleção como rainha não foi sorte, foi uma conexão divina para um momento como este. Tom conselheiro e penetrante, chamando a atenção para o espiritual. Olhe ao seu redor com discernimento espiritual. Preste atenção às pessoas que Deus está trazendo para a sua vida neste momento. Algumas delas carregam chaves para portas que você nem sabia que existiam. Algumas têm exatamente a informação que você precisa para seu próximo passo. Algumas são os instrumentos humanos que Deus usará para entregar seu milagre. Tom de advertência sábia e realista. Mas atenção! Nem todas as conexões divinas vêm em embalagens brilhantes. Às vezes, a pessoa que Deus está usando para posicioná-lo para seu milagre não parece ser o que você esperava. Às vezes, é alguém que inicialmente pode parecer comum, mas que carrega uma designação extraordinária para sua vida. Tom ilustrativo e esclarecedor, mostrando a imprevisibilidade divina. Quando Naamã, o comandante do exército sírio, buscava cura para sua lepra, ele esperava um grande espetáculo do profeta Eliseu. Em vez disso, recebeu uma mensagem através de um servo e instruções para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A conexão divina e o caminho para seu milagre não vieram na forma que ele esperava, mas era exatamente o que ele precisava. Deus raramente se move da forma que esperamos, mas Ele sempre se move da forma que precisamos. As conexões que Ele está trazendo para a sua vida agora são parte essencial do seu milagre que está a caminho. Não as descarte porque elas não correspondem às suas expectativas. Abrace-as como parte do processo divino que está se desenrolando em sua vida. Tom intrigante e reverente, apresentando um mistério divino. A terceira confirmação é talvez a mais misteriosa e poderosa, a paz sobrenatural que você sente em meio à tempestade. Esta confirmação desafia toda a lógica humana. Humanamente falando, quando as coisas estão difíceis, você deveria estar ansioso, estressado, perdendo o sono. Mas quando Deus está trabalhando em sua situação, Ele concede uma paz que transcende todo o entendimento. Você já notou que, apesar de as circunstâncias continuarem desafiadoras, há algo em seu espírito que está estranhamente calmo? Que há momentos em que você sente uma segurança inexplicável de que tudo ficará bem, mesmo quando as evidências naturais sugerem o contrário? Essa paz não vem de negar a realidade, vem de ter acesso a uma realidade superior. É a paz que Paulo descreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Tom narrativo e tranquilizador, relembrando a autoridade de Cristo. Jesus demonstrou isso quando estava no barco com seus discípulos durante a tempestade. Enquanto eles estavam aterrorizados com as ondas e o vento, ele dormia tranquilamente. Sua paz sobrenatural é evidência de que seu espírito está sintonizado com algo que sua mente natural ainda não pode compreender completamente. É seu espírito reconhecendo que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia não registra que ele tenha entrado em pânico. Havia uma paz sobrenatural que vinha de anos caminhando com Deus e sabendo que o Deus que havia sido fiel no passado seria fiel no presente. Paulo e Silas cantavam hinos de louvor à meia-noite, acorrentados na prisão, com as costas sangrando dos açoites. Não era negação da realidade, era uma paz sobrenatural que vinha da certeza de que Deus estava trabalhando em meio ao sofrimento. Se em meio à sua situação difícil você tem experimentado momentos de paz inexplicável, essa é uma confirmação poderosa de que Deus está trabalhando nos bastidores. Sua paz é um presente profético de que seu milagre está mais próximo do que você imagina.
É seu espírito captando as frequências do céu antes que as manifestações apareçam na terra. A quarta confirmação que seu milagre está em andamento é quando portas que estavam fechadas começam a se mover. Os milagres de Deus frequentemente vêm disfarçados de oportunidades que surgem do nada. De repente, algo que parecia completamente impossível se torna uma possibilidade real. Uma porta que esteve fechada por anos começa a apresentar pequenas rachaduras. Você notou que situações que pareciam estar completamente bloqueadas começaram a mostrar pequenas aberturas? Que pessoas que antes lhe diziam não começaram a reconsiderar? Que oportunidades que pareciam estar fora de seu alcance começaram a parecer mais acessíveis? Essas não são coincidências, são sinais de que a mão de Deus está começando a mover montanhas que pareciam inamovíveis. Neemias havia esperado a oportunidade de reconstruir Jerusalém, mas como copeiro do rei, parecia uma possibilidade impossível. Até que um dia, o rei notou sua tristeza e perguntou-lhe o que ele precisava. Em uma única conversa, uma porta que esteve fechada por décadas se abriu completamente. José esteve na prisão por anos, aparentemente esquecido e sem esperança de libertação. Até que Faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar, e de repente o copeiro se lembrou do jovem hebreu que havia interpretado sonhos na prisão. Uma porta que parecia selada para sempre se abriu em um dia. Esther havia sido levada ao palácio do rei, mas não tinha como acessar o rei sem arriscar sua vida. Até que Amã revelou seu plano genocida e, de repente, Esther teve não apenas acesso ao rei, mas um motivo urgente para usá-lo. Quando Deus está preparando o seu milagre, ele começa a criar aberturas em lugares onde antes só havia paredes. Ele começa a amolecer corações que antes estavam endurecidos. Ele começa a mover pessoas para posições onde podem ajudá-lo de maneiras que nunca poderiam ter ajudado antes. Preste atenção às pequenas aberturas que estão começando a aparecer em sua vida. Não as descarte como insignificantes. Frequentemente, os maiores milagres começam com as menores rachaduras nas maiores montanhas. Aquela pequena oportunidade, aquela ligação inesperada, aquele pequeno favor podem ser o início de algo muito maior do que você imagina. Moisés viu uma pequena chama em uma sarça que não se consumia. Parecia insignificante, mas foi o início de uma jornada que libertaria uma nação inteira da escravidão. Pedro recebeu uma pequena visão de um lençol cheio de animais impuros. Parecia insignificante, mas foi o início da expansão do evangelho para os gentios. Seu milagre raramente chega como um evento único e espetacular. Geralmente, vem como uma série de pequenas aberturas que juntas criam um caminho para o impossível se tornar possível. E agora mesmo, se você olhar com atenção, verá que algumas portas que estavam hermeticamente fechadas estão começando a mostrar pequenas rachaduras. Não é sua imaginação, é a mão de Deus começando a mover o que parecia inamovível. A quinta e última confirmação, talvez a mais poderosa, é que sua fé está sendo refinada, não destruída. Esta confirmação é completamente interna e não depende de circunstâncias externas. É o reconhecimento de que, apesar de tudo que você enfrentou, sua fé não se quebrou, ela se refinou. Você notou que, embora tenha passado por momentos de dúvida, há algo profundo em seu espírito que se recusa a desistir completamente? Que, embora tenha questionado o tempo de Deus, nunca questionou realmente o caráter dele? Que, embora tenha lutado com os métodos dele, nunca abandonou realmente suas promessas? Essa fé inabalável não é acidental. É evidência de que Deus tem feito um trabalho sobrenatural em seu coração, preparando-o para receber algo que requer exatamente o nível de fé que ele tem desenvolvido em você. Jó perdeu tudo: sua riqueza, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua esposa. Seus amigos o acusaram e Deus parecia estar em silêncio. Mas em meio a tudo isso, Jó declarou algo que revelou a profundidade de sua fé refinada. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15.
Sua fé havia sido testada, mas não havia sido quebrada. Havia sido purificada. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Houve momentos em que tentou ajudar a Deus com seus próprios métodos. Houve temporadas em que a promessa parecia impossível devido à sua idade avançada. Mas quando finalmente chegou o momento de sacrificar Isaque no Monte Moriá, sua fé havia sido tão refinada que ele estava disposto a confiar em Deus mesmo quando não entendia seus métodos. A fé refinada é diferente da fé inicial. A fé inicial acredita porque tudo parece possível. A fé refinada acredita porque aprendeu que Deus é fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Se sua fé foi testada, mas não quebrada, se foi desafiada, mas não destruída, se foi questionada, mas não abandonada, essa é uma confirmação poderosa de que Deus está preparando você para receber algo que requer exatamente esse nível de fé madura. O milagre que Deus está preparando para você não é apenas algo que você vai receber. É algo que você vai poder manejar, manter e multiplicar, porque sua fé foi desenvolvida até o ponto em que pode sustentar o peso da bênção que está por vir. A verdade gloriosa sobre estas 5 confirmações é que você não precisa ver todas as 5 para saber que seu milagre está a caminho. Se você reconhece até mesmo uma ou duas destas sinais em sua vida, essa é evidência suficiente de que Deus está trabalhando em sua situação. Mas deixe-me dizer algo que acelerará a manifestação do seu milagre. Quando você reconhece estas confirmações, sua resposta não deve ser passiva, deve ser ativa. Você deve começar a se preparar para receber o que Deus está preparando para lhe dar. Prepare seu coração com gratidão, mesmo antes de ver a resposta completa. Prepare sua mente com expectativa, mesmo quando as circunstâncias ainda não refletem a mudança. Prepare suas ações com obediência, mesmo quando não entender completamente o plano. Noé começou a construir a arca muito antes de aparecer a primeira nuvem no céu. Sua ação de preparação foi o que o posicionou para sobreviver ao dilúvio que Deus lhe havia anunciado. As 5 virgens prudentes começaram a preparar suas lâmpadas antes que o noivo aparecesse. Sua preparação foi o que lhes permitiu entrar na festa quando chegou o momento. A viúva de Sarepta começou a recolher lenha para preparar a última refeição antes que Elias chegasse com a palavra de multiplicação. Sua ação de fé em meio à escassez foi o que abriu a porta para um milagre de provisão contínua. A viúva de Sarepta começou a recolher lenha para preparar a última refeição antes que Elias chegasse com a palavra de multiplicação. Sua ação de fé em meio à escassez foi o que abriu a porta para um milagre de provisão contínua. Seu milagre está a caminho, mas sua preparação determina sua capacidade de recebê-lo completamente quando chegar. Não espere até ver a manifestação para começar a agir como alguém que está prestes a receber o milagre. Comece agora. Limpe seu coração de qualquer amargura que possa bloquear o fluxo da bênção. Perdoe completamente para que não haja obstáculos entre você e seu milagre. Organize sua vida de maneira que, quando a oportunidade chegar, você esteja pronto para recebê-la. Desenvolva as habilidades que você precisará para lidar com seu próximo nível. Fortaleça os relacionamentos que serão importantes para sua nova temporada. Cultive o caráter que sustentará a responsabilidade que vem com seu milagre. O milagre de Deus em sua vida não é apenas para solucionar um problema, é para posicioná-lo para um propósito. Não vem apenas para dar-lhe o que você precisa, vem para transformá-lo em alguém que pode ser usado para entregar milagres a outros. Quando seu milagre chegar, e chegará mais cedo do que você imagina, você não será apenas um receptor da graça de Deus. Você se tornará um distribuidor do favor dele. Seu testemunho será a confirmação que outra pessoa precisa para acreditar que seu próprio milagre também está a caminho.
O mesmo Deus que está trabalhando em sua vida neste momento está preparando-se para usar sua história de milagre para inspirar fé em outros que estão esperando seu próprio breakthrough. Seu testemunho será evidência viva de que Deus ainda intervém em situações impossíveis. Você não está apenas esperando um milagre, você está sendo preparado para se tornar parte do milagre de outra pessoa. O processo que você está enfrentando agora não é apenas para a sua libertação, é para a sua equipagem. Deus não está apenas trabalhando para você, Ele está trabalhando em você. O milagre que está se formando em sua vida é maior do que você imagina. Não é apenas sobre a cura, a restauração financeira, a reconciliação do relacionamento, a abertura da porta que você está esperando. É sobre um testemunho que vai transcender seu círculo imediato e tocar vidas que você ainda nem conhece. Escreva isto em seu coração. Seu tempo de espera está chegando ao fim. A intensificação da batalha, as conexões divinas, a paz sobrenatural, as portas que começam a se mover e sua fé refinada são confirmações inegáveis de que seu milagre não é apenas uma possibilidade distante, é uma realidade em formação. No Êxodo, quando os israelitas estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, Moisés declarou: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Êxodo 14, 13 e 14. E no momento mais improvável, o mar se abriu, revelando um caminho onde antes não havia caminho algum. Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes, que ressuscitou Lázaro do túmulo, ainda está no negócio de fazer milagres hoje. E neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo está mudando no reino espiritual. As 5 confirmações que você reconheceu estão se alinhando para acelerar a manifestação do seu milagre. Seu tempo de espera está chegando ao fim. Sua temporada de recebimento está oficialmente começando. Levante-se com a confiança de alguém que sabe que seu milagre está garantido. Caminhe com a expectativa de alguém que reconhece os sinais da intervenção divina. Viva com a gratidão de alguém que já pode ver o final glorioso de sua história. Seu milagre não está apenas a caminho. Ele começou no momento em que você decidiu acreditar que estas confirmações não eram coincidências, mas sinais divinos de que Deus nunca parou de trabalhar a seu favor. Este é o momento de preparação final. Como uma mulher grávida nos últimos dias antes do parto, você está experimentando as contrações mais intensas. Mas estas não são sinais de derrota, são sinais de que seu milagre está prestes a nascer. Mantenha seus olhos fixos, não nas circunstâncias, mas nas confirmações. Não no problema, mas na promessa. Não na tempestade, mas no Salvador que dorme tranquilamente no barco, sabendo que tem total autoridade sobre cada onda. Seu milagre está a caminho, e estas 5 confirmações são apenas o começo do que Deus planeja fazer em sua vida. O melhor ainda está por vir e está mais próximo do que você jamais imaginou. Se você reconhece pelo menos uma destas confirmações em sua vida e sabe que seu milagre está a caminho, escreva nos comentários "Meu milagre vem" e compartilhe esta mensagem para que outros que estão esperando seus próprios milagres reconheçam os sinais de que Deus também está trabalhando em suas vidas. Seu testemunho está prestes a ser a confirmação que alguém mais precisa.